Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 15 de dezembro. Estarei gravando a epístola do apóstolo Paulo a Tito. Esta epístola do apóstolo Paulo a Tito tem 3 capítulos e 46 versículos. Então, ouça o capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir falsos doutores. O apóstolo Paulo continua alertando a respeito dos falsos doutores da lei. Então, isso está sendo lido quase que em todas as cartas. Comentário meu. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Observe este versículo. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 11. Aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Vou ler novamente o versículo 15 do capítulo 1. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus,
mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Olha bem esse versículo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. É bom observar esses versículos, prestar bem atenção. Exortação aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo, dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. A graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Capítulo 3. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça,
sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Eu sempre digo que eu não gosto de debate da palavra de Deus. Eu não concordo quando há aquela roda de debate, cada um debate o mesmo assunto, interpretando de uma maneira diferente. E aqui o apóstolo Paulo está recomendando a Tito. Então eu também não gosto de debater quando alguém me pede alguma explicação, onde está determinado texto na Bíblia, pede para eu falar sobre aquele assunto. Se eu souber, se eu puder conferir com a Bíblia, eu falo. Agora, debater, discordar, entrar em conflito com a palavra, eu sempre digo, Neuza Baldini não é esta pessoa. Eu posso até discordar e, em parte, falar com a pessoa, se o Espírito Santo de Deus me ordenar naquele momento, na oportunidade, falar aquele assunto, mas ali encerra. Se a pessoa quiser continuar achando que da maneira que ela está falando está certo e se estiver contra a palavra de Deus, eu não vou debater com essa pessoa, porque o meu entendimento vai até onde a Bíblia me dá a condição. Dali para frente, eu não passo à frente da palavra de Deus. Então, o que eu não sei. Agora, alguém me convencer do que não está na Bíblia não vai me convencer, mas eu também não vou debater. A pessoa vai ficar com o pensamento dela e eu vou ficar com o que Deus me mostrou através da sua palavra. Comentário meu. Vou ler de novo aqui, Tito capítulo 3, versículo 9. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Então nós não podemos ficar toda a vida convencendo, tentando forçar alguém que é incrédulo, que é herege, que é ateu, a convencer a acreditar na verdade. Se a pessoa não quer, é um herege, a própria Bíblia está falando aqui, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Então, nós temos que evitar, porque será vã a palavra, estaremos desperdiçando tempo. Se a pessoa não quer ouvir, não quer aceitar, não quer acreditar, nós fizemos a nossa parte. Amém? Deus abençoe você que está ouvindo esta leitura e ligado no trono da graça de Deus. Continuando. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Versículo 11 do capítulo 3 da carta de Paulo a Tito. Recomendações particulares, saudações. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. O apóstolo Paulo era muito zeloso, com os seus discípulos. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Então, este dia que eu estou lendo, 15 de dezembro, tem também a leitura da epístola do apóstolo Paulo a Filemon. Essa epístola tem somente um capítulo
Eu estou sempre dizendo quantos capítulos tem os livros e as cartas. Filemon tem 1 capítulo e 25 versículos. Estarei lendo e no final, se der tempo, eu faço um pequeno resumo da carta de Paulo a Tito e da carta de Paulo a Filemon. Se tiver tempo, eu farei isso para você. Então, ouça a epístola do apóstolo Paulo a Filemon. Prefácio, saudação e ação de graças. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso cooperador. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso cooperador. E a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Paulo intercede pelo escravo convertido Onésimo, que tinha fugido de seu senhor. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que, por ti, me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Comunicações particulares, saudações. Juntamente, prepara-me também pousada, porque espero que, pelas vossas orações, vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém. Glória a Deus. Você terminou de ouvir a leitura do dia 15 de dezembro. Como eu prometi que se tivesse tempo, eu estaria lendo um pouquinho do resumo destas cartas. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre esta epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon.
Essa epístola é muito linda, porque ele diz para Filemon uma coisa muito linda. Ele diz aqui, escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Ele estava pedindo que Filemon perdoasse aquele servo Onésimo que fez alguma coisa de errado a Filemon. Mas agora o apóstolo Paulo estava dizendo que este homem se regenerou, se consertou, se arrependeu, pagou a sua culpa. Então ele escreve a Filemon e dizendo, se Onésimo deve alguma coisa a ele, que ele ponha na conta dele. Olha que coisa linda. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui um pouquinho sobre a carta de Filemon. Paulo escreveu esta epístola da prisão como uma carta pessoal a um homem chamado Filemon, mais provavelmente durante sua primeira prisão em Roma. Os nomes idênticos mencionados em Filemon e em Colossenses indicam que Filemon morava em Colossos e que as duas cartas foram escritas e entregues juntas. Filemon era um senhor de escravos e membro da igreja de Colossos, talvez um convertido de Paulo. Onésimo era um escravo de Filemon, que fugira para Roma. Ali teve contato com Paulo, que o levou a Cristo. Desenvolveu-se um forte vínculo de amizade entre os dois. Agora, Paulo, um tanto apreensivo, envia Onésimo de volta a Filemon, acompanhado por Tíquico, cooperador de Paulo, levando esta carta. Paulo escreveu a Filemon para tratar do problema específico do escravo fugitivo deste. Onésimo, segundo a lei romana, um escravo fugitivo era passível da pena de morte. Paulo intercede junto a Filemon em favor de Onésimo e pede-lhe que graciosamente receba Onésimo de volta como um irmão crente e como companheiro de Paulo, com o mesmo amor com que acolheria o próprio Paulo. Olha que coisa linda. Eis o apelo de Paulo a Filemon. Roga que Filemon, como irmão na fé cristã, receba Onésimo de volta, não como escravo, mas como irmão em Cristo. Num trocadilho, no grego, Paulo chama atenção para o fato de que Onésimo, cujo nome significa útil, era anteriormente inútil, mas agora é útil, tanto a Paulo como a Filemon. Paulo queria que Onésimo permanecesse com ele em Roma, mas prefere enviá-lo de volta ao seu legítimo senhor. Paulo oferece-se para pagar a dívida de Onésimo e relembra a Filemon que este deve sua vida ao apóstolo. A carta termina com saudações de alguns dos cooperadores de Paulo em Roma e com uma bênção. Então, eu acho muito linda essa carta de Paulo a Filemon. Agora eu gostaria de também falar um pouquinho sobre Tito. Vou ver o tempo que me resta, quem sabe eu posso fazer aqui um pequeno comentário. Eu gosto sempre de fazer quando dá tempo. Sobre a carta de Paulo a Tito. Vamos aproveitar aqui alguns minutos. Tito, como 1º e 2º Timóteo, é uma carta pessoal de Paulo a um de seus auxiliares mais jovens. É chamada de epístola pastoral, porque trata de assuntos relacionados com a ordem e o ministério da igreja. Tito, um gentio convertido, tornou-se íntimo companheiro de Paulo no ministério apostólico, embora não mencionado nominalmente em Atos, por ser talvez irmão de Lucas. O grande relacionamento entre Tito e o apóstolo Paulo vê-se nas 13 referências a Tito nas epístolas de Paulo, no fato de ele ser um dos convertidos e fruto do ministério de Paulo, como Timóteo, e um cooperador de confiança, pela sua missão de representante de Paulo em pelo menos uma missão importante a Corinto, durante a 3ª viagem missionária do apóstolo, pelo seu trabalho como cooperador de Paulo em Creta. Paulo e Tito trabalharam juntos por um breve período na ilha de Creta,
a sudoeste da Ásia Menor, no mar Mediterrâneo, no período entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma. Paulo deixou Tito em Creta, cuidando da igreja, enquanto ele, Paulo, seguia adiante para a Macedônia. Algum tempo depois, Paulo escreveu esta carta a Tito, incumbindo-o de completar a tarefa em Creta, que os dois haviam começado juntos. É provável que Paulo tivesse mandado a carta pelas mãos de Zenas e Apolos, que passaram por Creta em viagem. Esse resumo que eu estou dando para você é da carta de Tito. Nesta carta, Paulo informa sobre seus planos para enviar Ártemas ou Tíquico para substituir Tito dentro em breve. E nessa ocasião, Tito devia encontrar-se com Paulo em Nicópolis, na Grécia, onde o apóstolo planejava passar o inverno. Sabemos que isto aconteceu, já que na ocasião posterior, Paulo designara Tito para a Dalmácia, no litoral oriental do mar Adriático, na ex-Iugoslávia, em cuja região ficava Nicópolis, na Grécia. Paulo escreveu primeiramente para instruir Tito na sua tarefa de pôr em ordem o que ele, Paulo, deixara inacabado nas igrejas de Creta, inclusive a instituição de presbíteros nessas igrejas, ajudar as igrejas a crescerem na fé, no conhecimento, na verdade e em santidade, silenciar falsos mestres, vir até Paulo uma vez substituído por Ártemas ou Tíquico. Nesta epístola a Tito, Paulo examina 4 assuntos principais. Ensina a Tito a respeito do caráter e das qualificações espirituais necessárias a todos os que são separados para o ministério na igreja. Os presbíteros devem ser homens piedosos, de caráter cristão comprovado, bem-sucedidos na direção da sua família. Paulo manda Tito ensinar a sã doutrina, repreender e silenciar falsos mestres. No decurso da carta, Paulo apresenta 2 breves resumos da sã doutrina. Paulo descreve para Tito o devido papel dos anciãos, das mulheres idosas, das mulheres jovens, dos homens jovens e dos servos. Finalmente, Paulo enfatiza que as boas obras e uma vida de retidão são o devido fruto da fé genuína. 3 características principais temos nesta epístola. 2 breves resumos da verdadeira natureza da salvação em Jesus Cristo. A igreja e o seu ministério devem estar edificados sobre firmes alicerces espirituais, teológicos e éticos. Contém uma das duas listas no Novo Testamento, enumerando as qualificações necessárias à direção da igreja. Então nós vemos aqui o zelo que o apóstolo Paulo tinha em orientar aqueles que se tornaram discípulos dele, né? E ele então agora ele leva, ele indica estes homens, Tito, Timóteo, que vão organizar igrejas, pastorear igrejas, consagrar presbíteros, homens para a obra de Deus. Então ele vai relacionando as qualidades, como deveriam ser estes homens que receberiam tais responsabilidades. Não posso falar mais, meu tempo acabou. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho da carta do apóstolo Paulo a Filemon a respeito do seu escravo Onésimo, escravo de Filemon. E também um pouquinho sobre a carta a Tito, que Paulo escreveu a Tito. Um grande abraço, Deus te abençoe. Muito obrigada por ouvir, Neuza Baldini. Eu corro um pouquinho na gravação para poder dar tempo
de gravar pelo menos um pouquinho daquilo que eu gostaria muito que você soubesse. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir.